Acho que o torcedor corintiano deveria tratar com repulsa esse tipo de conversa fiada para tentar engajamento. Estão tentando te enrolar. A discussão tem que ser outra. Vamos lá, serei bem objetivo. Não foi pênalti para mim. E nem teve revisão de VAR, não sei porquê. Para mim não foi pênalti. O rapaz lá, o Matheus, né, Bidu, já está caindo na hora que Isso. o Léo Pereira se Breno aproxima Bidon. dele. Já está caindo. Breno Bidon, já está caindo, já está se jogando. Foi igual o pênalti lá do Fortaleza contra o Palmeiras, que o rapaz confessou um pênalti que não cometeu. Não fez nada, esticou a perna, o Facundo Torres já estava caindo. E talvez ele imagine que fez o pênalti, que ele sabe que esticou a perna. Mas a queda acontece não é porque ele esticou a perna, o cara já está se jogando. Está vendo, gente. E ontem foi a mesma coisa. Quando o Léo Pereira se aproximou, já começou a cair. Ah, que teve um contatozinho. Gente, o gesto de queda, obviamente, claramente proposital, estava ali na cara. Como o Bruno Henrique vive fazendo. Eu, se fosse juiz, eu nunca marcaria nenhuma falta no Bruno Henrique, acho. Porque eu ia desconfiar tanto do Bruno Henrique que eu não ia marcar nada. Se joga o tempo todo. Reclama, se joga o tempo todo. E os jogadores fazem isso. Como aí vem a central do apito que restou dela, que sempre foi péssimo, foram todos péssimos, né? Apitadores, e concordo com a marcação, porque eles marcavam essas mesmas porcarias que os caras marcam agora. Agora, reclamar do lateral é o fim da picada. Fosse um lateral assim, escandalosamente a favor do Corinthians, até entenderia. Mas foi uma bola espremida que o Bandeirinha, na hora, entendeu como bola para o Flamengo. E o Plata bateu rapidamente e saiu o gol. É ridículo ficar choramingando em cima disso. O erro foi do Corinthians, com péssima recomposição defensiva. O Gustavo Henrique saiu da jogada e virou as costas. Então por que não parou na frente do Plata ali para atrapalhar a cobrança, mesmo que tomasse um cartão, sei lá? Dificultava, né? Não. O Plata bateu rápido, agora não tem mais o poder do Gandula de reter a bola. Porque a bola está ali à disposição do jogador. E o Plata foi muito esperto. Todo mundo tem que estar atento para isso, na hora de atacar e de defender. O jogador bate rapidamente o lateral, arma um ataque perigoso. E foi o que aconteceu. E o Flamengo fez o gol. Agora, se fosse no lateral, assim, escandalosamente, a bola. Mas foi uma bola espremida. Ah, o Dorival reclamou na hora, claro, ele ia falar o quê? Ah, pro Flamengo, pro Flamengo. Não, fala que é pro Corinthians, óbvio. Ele vai pressionar o árbitro querendo lateral para ele. Né? Mas foi um lance muito, muito discutível. Eu acho até que, vendo e revendo o lance, que bateu no pé do Plata por último. Acho que o lateral era para o Corinthians. Mas na hora o Bandeirinha marcou para o Flamengo. Cara, isso acontece o jogo inteiro. Ah, mas saiu um gol. Sim, saiu um gol. Agora não tem revisão de VAR. Chorar me ganha em cima disso, depois de perder pênalti que não houve encavadinha. Perder vários gols. Aí o corintiano se queixar disso. E eu vi também análise assim, o Corinthians pode encarar qualquer um. Amigo, o Corinthians encarou o Flamengo no primeiro tempo porque ele estava muito mais inteiro e ele engoliu o Flamengo fisicamente. E o Flamengo não é justificar, não. O Flamengo não pode se comportar dessa forma, mesmo com essa maratona de jogos. Tem que rever isso aí. Mas o time estava muito mais desgastado. Tanto que no segundo tempo ele não conseguiu manter aquele pique. O Corinthians não foi tão intenso. E aí o jogo começa a mudar. Mas o Corinthians teve a sua oportunidade e não soube aproveitar. Aí ficar reduzindo a discussão lateral, pelo amor de Deus, né? Mas é isso dá engajamento. Camarada que fica batendo nessa. No Flamengo é a mesma coisa. É tudo igual, tá, gente? Tudo igual. Há pessoas que são voltadas para a cobertura de um determinado clube que invariavelmente reclamam de arbitragem porque vai trazer engajamento. Porque tem aquele torcedor que só vê o futebol da ótica do time dele, que não admite que a arbitragem pode errar a favor do time dele. O que o time perdeu não foi por conta de uma questão de arbitragem, foi por outras razões. E prefere ficar consumindo esse tipo de coisa. Então o camarada que faz isso faz para ter engajamento. Não é mais nada, mais nada, mais nada. O que tem que discutir no Corinthians é por que o Roberto bateu. Eu até escrevi no meu blog lá, se eu fosse. Não escrevi isso, eu fiz a pergunta, aqui eu vou dar a resposta. Se eu fosse técnico, eu proibiria a cavadinha. O Panenka, o jogador da Tchecoslováquia, que virou sinônimo dessa cobrança no mundo inteiro, menos no Brasil, né? No mundo inteiro é chamado de cobrança a Panenka, porque ele bateu numa final de Eurocopa em 76, na antiga Iugoslávia, contra a Alemanha Ocidental, do Sepp Maier, do goleiro histórico. Bateu de cavadinho, fez o gol e então Tchecoslováquia foi campeã europeia. Ninguém tinha feito isso num jogo de tamanha importância. Mas de lá para cá muita gente fez, então a cavadinha não é tão surpreendente mais. O goleiro sempre sabe, o goleiro esperto, ele pensa, cara, qualquer um pode vir de cavadinha de repente para cima de mim aqui. O cara, e nós vimos ontem recuperada a imagem aí na rede social. O De La Cruz batendo pelo River Plate contra o Rossi no Lanús e o Rossi defendendo sentado, igualzinho. E o Roberto errou. Acho que essa é a discussão. Porque ele bateu na trave cara a cara com o goleiro.
No rebote, marcaram o pênalti. Ele bateu cavadinha. Ele entrou cara a cara e chutou em cima do Rossi. O Rossi fez uma grande defesa. Mas, porra, cara, era ele o goleiro. A função do atacante é tirar o goleiro. Ele permitiu que o Rossi defendesse. Teve uma outra na ponta esquerda que aí ele foi marcado, acho que pelo Ortiz, ele teve dificuldade de finalizar, foi para escanteio. E teve o lance do gol. Pelo menos essas chances. Ele poderia ter feito 2-0 para o Corinthians no primeiro tempo, sem pênalti. Na jogada anterior ao pênalti. Cara a cara. E foi uma jornada ruim do Yuri Alberto, que é um bom atacante. Bom atacante. Eu acho ele muito bom atacante. Mas ontem ele prejudicou o Corinthians com a atuação dele e o pênalti perdido. Essa é a explicação. Se o Corinthians mete 2-0 no primeiro tempo, seria justíssimo. Justíssimo. E provavelmente venceria o jogo. Não sei se o Flamengo ia ter força para virar um 2-0 contra. Mas perdeu a oportunidade, não aproveitou. Uma situação que o Flamengo viveu já várias vezes. Perde gol, não ganha o jogo. Ontem o adversário perdeu gol, não ganhou o jogo. Perdeu. Foi o que aconteceu. Simples assim. Deixou o Flamengo vivo. Deixou vivo, não pode deixar vivo. E aí tem uma questão que é óbvia. Um elenco do Flamengo, um elenco do Palmeiras, com muitos jogadores bons que estão no banco de reservas, pode mudar o jogo. Sai um Jorginho, um Plata, o Luiz Araújo do banco. E o Pedro ficou lá sentado. Que, aliás, é um capítulo à parte, né? O Pedro não entrou no jogo. O Pedro que tem perdido muitos gols em momentos importantes. Isso, quando eu falo, é crítica construtiva, gente. O jogador tem que ter autocrítica, rever o que está acontecendo, tem que ser discutido internamente, porque ele é um grande atacante. Não pode perder tanto gol. Ontem ele não entrou. Achei curioso isso. Precisando do resultado, ele foi de Plata, ele buscou outras alternativas. Não foi para aquela clássica alternativa. Vou pôr o seu travantão lá, porque ele pode decidir. Como decidiu contra o Fluminense. Entrou e fez o gol da vitória, até foi muito festejado, porque foi logo depois do imbróglio com o treinador. Então, acho que reduzir essa discussão à arbitragem é uma tolice. E, sinceramente, acho que o torcedor corintiano deveria tratar com repulsa esse tipo de conversa fiada para tentar engajamento. Estão tentando te enrolar. A discussão tem que ser outra. A discussão é por que o Corinthians não aproveitou uma chance grande para derrotar o Flamengo em casa. Essa é a discussão do ponto de vista corintiano, penso eu. E não ficar falando de um lateral. Eu teria vergonha, cara, de reclamar de um lateral. O negócio, o zagueiro vira as costas, cara. Pô, o Plata foi bater o lateral, o outro... Todo mundo... Cara, se liga. E isso foi uma lição para todo mundo, hein? A bola tá no cone, irmão. Ela tá ali. O cara que foi malandro, foi esperto, ele bate rápido. Até foi o caso, lembra do famoso lateral lá do... Como é que foi a jogada, André? Ronaldinho Gaúcho, o Jô, né, no Atlético Mineiro, contra o São Paulo. Teve um lateral... Ah, sim. Foi. Né? É batido rapidamente e sai o gol do Atlético, que não tem impedimento. Ainda tem isso, não tem impedimento no lateral. Então, ontem nem foi o caso. A jogada foi construída. Mas numa situação dessa, a bola saiu, a defesa está distraída. Você não vai esperar o lateral bater o lateral. Porque, geralmente o lateral direito ou esquerdo bate o lateral. Não, o atacante, quem está perto, já pega a bola, tchum, já bate rapidamente. E o jogador pode se projetar em direção à linha de fundo com total tranquilidade, que não tem impedimento. E de repente sai na cara do gol, para dar uma assistência ou ele mesmo finalizar. E o Carrascal deu 2 assistências ontem, né? Muito bem. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.